Fala galera do Clube dos Emergentes, Matheus Oliveira aqui, fundador do canal. Eu tô vindo aqui hoje porque eu tenho um assunto muito importante para tratar com vocês. Eu vou falar aqui 13 tópicos, vou ser bem direto ao ponto, mas eu tenho certeza absoluta que da mesma forma que mudou a minha vida, eu tenho certeza absoluta que vai mudar a sua vida também. E como eu disse, né, na thumb desse vídeo ou no título, não sei onde eu vou colocar isso, em menos de 6 meses. Galera, eu vi esse conteúdo desse vídeo no canal do Elton Luiz, vou dar os créditos para ele aqui, e achei muito pertinente. Ele pegou um resumo, ele está lendo, eu acho, a autobiografia de Benjamin Franklin, e ele pegou ali os tópicos das 13 virtudes de Benjamin Franklin. E isso me chamou muita atenção, porque são tópicos que eu, em vários outros momentos, elenquei para vocês aqui no canal. Óbvio que tem algumas coisas mais peculiares, né, mais específicas, falando do indivíduo em si, mas que eu vou detalhar para você. Presta atenção nesse vídeo, porque provavelmente esse daqui é um dos melhores conteúdos que eu posso fazer para te ajudar a conseguir mudar de vida em pouco tempo e ser um emergente, de fato, né? Sair da sua situação financeira atual e conseguir galgar algo superior, algo maior, morar no bairro, que é o bairro dos ricos na sua cidade, ter uma liberdade financeira de não ficar olhando sempre para a tua conta, para saber se tem dinheiro ou não para fazer. É isso que eu quero te ajudar a conquistar, beleza? Galera, eu vou bem direto ao ponto. Eu tô aqui, vocês podem ver que eu não tô nem no escritório, eu tô aqui na sala da minha casa. Minha esposa tá agora no escritório fazendo aula de inglês, mas eu falei, cara, eu preciso muito falar disso no canal. Presta atenção, porque é muito importante. Primeiro ponto, tá? Temperança. Controlar os apetites do corpo, não apenas na comida e bebida, mas em tudo que envolve a carne. Controlar os apetites do corpo, não apenas na comida e na bebida, mas em tudo que envolva ali a carne. Você conseguir ser comedido, ou seja, você come sem se empanturrar, bebe sem se embriagar. Isso daí é algo importantíssimo, porque esses excessos sempre te colocam em situações de constrangimento. Você nunca viu uma pessoa que você olhou, nossa, esganado de fome, não tem o mínimo de etiqueta, o mínimo de respeito à mesa. E isso daí, se você trabalha num ambiente corporativo, onde talvez o seu próximo nível como emergente seja dentro da empresa que você trabalha, dentro do ambiente que você está, sociedade que você pode criar ali, oportunidades que podem ser geradas no local que você já está. Só que se você não consegue se controlar, tanto em comida quanto bebida, né? Eu estava conversando com um amigo e ele fez uma festa de fim de ano na empresa dele. Ele participa de um mastermind comigo, e aí ele estava falando lá sobre as pessoas do RH que falaram assim, cara, não vamos colocar bebida não. Por quê? Alguém pode passar do ponto, passar do limite, isso daí vai prejudicar, vai deixar o clima da festa pesado. Ele, negativo. Vamos colocar bebida. Por mais que eu não beba, eu sei que é um momento de descompressão para o time. Se alguém passar do ponto, tomando uma taça de vinho a mais, uma garrafa de vinho a mais, aí é com ela, ela precisa ser demitida porque ela não conseguiu ser vigilante naquilo que é a obrigação dela de fazer, que é se controlar. Então, esse tipo de controle é essencial no meio corporativo, onde quer que você ande, que é aquela educação primária, não comer feito um esganado, não beber, aprender a se controlar. Isso é importante para a sua mente. Isso daqui vai falar mais na frente, mas uma das coisas que mudou a minha vida foi eu ter parado de comer açúcar. Eu era viciado em açúcar, né? O Pablo Marçal lá falando do Boulos, né? Você lembra aí nas eleições de São Paulo, ele falou bastante disso. Mas eu era viciado em açúcar. E mudar esse hábito alimentar mudou a minha vida. Por quê? Eu comecei a controlar os meus desejos. Tudo que eu ia, todo lugar, toda festa, todo restaurante que tinha algum doce, eu já ia desesperado para comer, para devorar, para acabar. Isso mudou minha vida, me deu mais saúde e me mostrou que eu sou capaz de controlar até mesmo o vício em drogas. Açúcar é uma droga.
2. Silêncio. Falar apenas para beneficiar os outros ou a si mesmo, evitando conversas superficiais e fofoca. Isso daqui foi uma das coisas que eu comecei a aplicar e que mudou a minha vida. Eu tinha uma amizade, né? Assim, a verdade, galera, é que quando você começa a se desenvolver, você está aqui acompanhando o canal do Clube dos Emergentes, você começa a se desenvolver, algumas amizades não te cabem mais. Alguns locais que você frequentava ou que você ainda frequenta vão parar de te caber. Por quê? Porque as pessoas ali, elas não estão buscando uma evolução pessoal. E se elas não conseguem evoluir, você se torna um peixe fora d'água e precisa sair dali. Então, eu perdi amizade com várias pessoas que queriam ficar jogando conversa fora, não tinham nada a agregar. Hoje, eu me preocupo muito com isso. Cara, se eu vou conversar com você, se a gente se encontra, se eu encontro algum amigo, eu quero de alguma forma poder agregar algo. Não é palestrinha, não, ficar vomitando conhecimento, não, é agregar algo numa conversa ali, falar de um filme que viu, um livro que leu, uma série que despertou alguma coisa, um contato espiritual que você teve na igreja, alguma coisa, uma mudança de vida no seu casamento, nas suas amizades profissionais. É aquela pessoa que agrega, que não fica conversando, sabe, aquele papo de bar, aquele papo de bêbado, que só fala de mulher, prostituição, de vício em drogas lícitas ou ilícitas. Isso daí não te leva para lugar nenhum. Terceiro, ordem. Manter tudo em seu devido lugar e estabelecer horários para cada tarefa. Quando eu era militar, eu passei num concurso militar aos 17 anos. Então, dos 18 aos 24 anos, isso, 24, quase 25 anos, eu fui militar. E isso daí me ensinou muita coisa. Por quê? Quando você tem uma rotina rígida, você para de ficar pensando se você quer fazer ou não. Você só executa. E isso daí moldou a minha característica empreendedora, como investidor, como chefe de família. Por quê? Eu comecei a fazer as coisas porque elas precisavam ser feitas e não porque eu estava afim. E quando você implementa uma rotina para executar aquelas ações, você não pula nada. Isso é importantíssimo, importantíssimo. Então você tem sim que ter hora para ler seu livro, você tem que ter sim hora para trabalhar, hora para estar com a sua família, você tem que ter hora para cuidar da sua saúde espiritual, que é importante também, você tem que ter hora para praticar atividade física, você tem que ter hora para tudo. Você pode até não ter... Existem pessoas que são mais metódicas, que são controladas por agenda, né? Então tem horáriozinho para cada. Isso é importante. É importante. Se você é assim, faça. Se não, desenvolva um hábito chamado disciplina consciente, que é fazer porque você sabe que precisa ser feito e não porque alguém está te mandando ou porque a sua agenda estava anotada naquela hora que você precisava fazer aquilo. Então, desenvolva essa habilidade porque você não pode falhar com você mesmo. O quarto ponto é importante, ó. Resolução. Decidir e realizar ações sem falhas, cumprindo a palavra dada a si mesmo. Importantíssimo. A gente agora está em março, né? Meio de março. No final de dezembro, eu olhei assim, eu estava 12 quilos acima do peso médio, né? Eu tenho 1,83, geralmente eu peso 84 quilos ali, no comum, né? No correto, e eu estava com 14 quilos, eu estava com 98. Falei assim, caramba, eu já passei por isso em outro momento. Quando eu saí do exército, que eu tinha uma rotina muito maçante de atividade física, de andar muito o dia inteiro, consumir muita caloria. Quando eu saí do exército, comecei a empreender, viver somente do empreendedorismo, sem aquela certeza do concurso, isso daí mexeu um pouco com a minha cabeça. Eu queria trabalhar o tempo todo, de madrugada e fim de semana, e o tempo todo sem descanso, porque eu ficava numa sensação de incerteza. Isso daí fez eu sair de 84 quilos para 110 quilos. Aí eu emagreci, isso tudo de volta. Voltei ao normal. Aí nesse último ano agora, um monte de projetos, coisas acontecendo na minha vida, grandes mudanças profissionais, financeiras, etc. Você começa a se dar algum luxo, você começa a mudar algumas coisas de novo. O que eu fiz? Ganhei esses 14 quilos. Em dezembro eu olhei assim e falei, cara, não dá, não vou deixar chegar naquele ponto de novo. Vou resolver isso. Em 65 dias eu voltei
ao meu estado normal. Eu perdi aí esses 14 quilos excedentes que eu estava. Ainda fiz um trabalho ali, para quem é nutricionista ou médico que acompanha aqui, fiz um trabalho de perda de gordura, ganho de massa magra, que foi bem legal. Fiz um projeto aí de 60 dias e voltei ao meu estado normal. Cumprir com aquilo que você se dispõe a fazer é importante. Por quê? Se eu, sem tomar remédio, apenas com o famoso treino e dieta, né, ali acompanhamento médico para ver as taxas de hormônios, vitaminas, etc., mas sem tomar nenhum hormônio, não que seja errado, sem tomar nenhum remédio, não que seja errado, eu nem sou médico, não tenho nem capacidade intelectual, né, técnica para falar sobre isso, mas eu consegui chegar no meu objetivo. Isso daí é muito bom para sua cabeça, porque você mostra para você mesmo que você é capaz de realizar coisas difíceis, beleza? Próximo, frugalidade. Não criar gastos desnecessários, exceto para fazer bem a si mesmo ou aos outros, e não desperdiçar nada. Isso é muito importante. Por quê? Isso daqui é um hábito que vai te fazer enriquecer. Eu já falei para vocês, eu saí de auxiliar de pedreiro, que ganhava ali R$60 a diária, depois eu fui sargento do exército, ganhava por volta de 4.500 por mês. Depois eu comecei a ganhar 10 mil por mês quando eu estava fazendo uma renda extra. E depois eu ganhei 50, 60, 70, 80, 100. E só tem um hábito que foi responsável por me fazer enriquecer, que foi segurar os meus gastos enquanto eu aumentava a minha receita. Por quê? Esse gap aqui, eu falo muito disso para vocês aqui no canal, é o que vai te fazer enriquecer. Você tem que gastar menos do que você ganha, a não ser para gerar algum benefício para você ou para outras pessoas. Tem gastos que eu tomo, né, na minha vida, que eu executo, que eu acho que é um custo que vale a pena, que são meio insensatos se for pensar somente matematicamente, né, mas não é assim que o mundo vive. Por exemplo, eu contribuo com uma ONG, eu contribuo com a igreja que eu frequento. Generosidade. Não é só matemática. Existe também algo de generosidade, que é você fazer bem a outra pessoa, mas sem desperdício, beleza? Próximo, diligência. Estar sempre ocupado com algo útil e cortar ações desnecessárias. Eu sou um dos caras que tem um problema com o celular. Por quê? Eu trabalho com o celular o dia inteiro e isso daí te vicia sem você prestar atenção. Desde que eu li o livro Nação Dopamina, eu aprendi a controlar os meus impulsos dopaminérgicos. Se você nunca leu esse livro, já fica a recomendação. E aí o que eu comecei a fazer? Todas as vezes que eu vejo que eu estou preso em algum reels ou algum vídeo de YouTube, o tempo todo ali assistindo, roletando um depois do outro, eu lembro de uma frase que meu amigo Pedro Sobral fala. Ele fala assim: a tela que eu pego é a tela que eu fico. Nem sei se essa frase é dele, mas eu sempre vejo isso daí nos stories dele. Então eu imediatamente corro para pegar um livro ou para fazer um acompanhamento de reunião com alguém aqui da minha empresa, gravar um vídeo, fazer algum projeto. Por quê? Para eu não ficar preso nisso, nessas atitudes, nessas ações viciantes que não me levam a lugar nenhum. Eu substituo isso por um bom hábito. Vou treinar, vou caminhar com a minha esposa pra gente conversar, ter um tempo de qualidade em casal, vou fazer alguma coisa que não seja ficar perdendo tempo, beleza? Óbvio que você vai ter um tempinho ali, por exemplo, eu vou assistir o jogo do Vasco, né? Vou dar uma sofrida para quem é vascaíno. O vascaíno não sofre, né? O vascaíno sabe que o melhor está por vir. É uma atitude de fé, tá? Então, vou assistir ali, pô, isso daí ser, sei lá, perder tempo, jogar tempo fora. Não, cara, você precisa também ter esses momentos de descompressão, mas eles são pontuais, não podem ser rotina. Senão, você só tem momento de descompressão, você não faz nada que te faz evoluir como pessoa, tá? Leitura é o melhor. Tá rolhando, tá perdendo tempo? Vai ler. Pega um livro, lê 10 páginas, tua mente vai mudar. Você vai começar a trabalhar as recompensas de longo prazo, tá? Que não é aquela recompensa imediata de 30 segundos que as redes aí te fazem viciar, né? Perder tempo. Um vídeo de YouTube é muito melhor, infinitamente melhor. Olha quanto tempo você está aqui nesse vídeo de YouTube aprendendo algo que vai te fazer evoluir. É isso que eu quero para você. Próximo, sinceridade. Estamos chegando ao final, hein, pessoal?
Não enganar, pensar sem malícia e falar de acordo com a verdade. Não enganar, pensar sem malícia e falar de acordo com a verdade. O meu pai ele fala o seguinte: contra a malícia e a maldade, verdade e sinceridade. Uma pessoa verdadeira, sincera, que combate ali algum erro ou alguma história mal contada com a verdade fatídica, né? E bota uma pedra sobre aquele assunto, ela sempre vai ser mais bem sucedida que as outras, porque a mentira ela tem perninha curtinha, né? Daqui a pouquinho ela cai e você se embola na sua própria mentira. Próximo. Justiça. Não prejudicar ninguém com injustiças ou negligenciando o bem que lhe seria devido. Todas as vezes que acontece alguma situação com algum funcionário meu ou com alguma pessoa próxima a mim que eu preciso tomar uma decisão, eu sempre penso: o que eu vou fazer? Eu aceitaria se fizessem comigo? Eu aceitaria de bom grado? Eu tenho motivos para fazer isso, mas qual é a melhor forma, a forma mais humana, a forma mais benéfica possível, tanto para mim quanto para outra pessoa? Nas relações humanas, você não pode desconsiderar o outro, você tem que ter um mínimo de compaixão na hora de tomar uma atitude. Então, não haja com injustiça. Moderação, evitar extremos e tolerar injúrias o quanto puder. Evitar extremos, foi o que eu falei. Por exemplo, vou dar um exemplo de extremos, né? Não de comida ou de bebida. Vou dar um exemplo de extremos. Ficar o tempo todo envolvido em trabalho e esquecer das pessoas que você ama. Eu vi um vídeo interessante que falava sobre... Não vou lembrar qual filósofo agora que falou sobre isso. Mas ele, se eu lembrar até o final do vídeo, eu deixo aqui a citação. Se não, famoso Google, digite isso daí. Ele fala que a vida ela começa após os 40. E quando chega aos 40 anos, todo aquele tempo que você passou construindo as coisas, você vê que na verdade não era isso que você realmente valoriza e que você acha importante. E agora a sua vida, ela muda, você começa a valorizar tempo com as pessoas que você ama, você começa a voltar às origens do que você fazia, que você achava certo, antes de ficar somente desenvolvendo sua ambição. É importante desenvolver sua ambição? Sim. Mas você precisa ter moderação, tanto com um quanto com o outro. Não ter ambição é ruim. Só ter ambição também é ruim. Não seja extremo. Os extremos, eles sempre se encontram. Eu também estava conversando com um amigo e ele falou algo muito interessante. Exemplo político, tá? A direita e a esquerda. Acho que para você que está me vendo, tá a direita e a esquerda. A direita e a esquerda, ela vai assim, ó. Elas vão se separando. Mas conforme elas vão chegando na extrema direita e extrema esquerda, elas se encontram, ficam muito parecidas. Óbvio que aqui não é um canal político, mas é importante para você entender que os extremos, eles sempre se encontram, então nunca é benéfico. Próximo, limpeza. Não tolerar a sujeira no corpo, nas roupas ou na habitação. No exército tinha algo que a gente aprendia que era o asseio corporal, pessoal. Você precisa estar bem apresentado. O nosso armário, a gente tinha inspeção semanalmente por um instrutor, feita por um instrutor, e ele olhava lá, ó, teu armário tá limpo? Ele tá bem organizado? Aqui a gente ensina tudo, tudo. A gente forma um cidadão. Então, você precisa não ter nada quebrado no seu armário. Lá, tudo que eu tinha era um armário e uma cama que precisava estar arrumada. Digita aí no Google, arrumação de cama do exército. Você vai ver lá uma flor de lótus, que eu sou canhoto, né? Não tenho muitas habilidades manuais ali, e eu tinha que fazer isso, era um trabalho danado, tinha que passar minha roupa de cama todo dia. Eu dormia com uma roupa de cama minha em cima da roupa de cama do exército para não sujar e deixar minha apresentação sempre bem feita. Era sinistro, era sinistro. Mas me ensinou bastante. Então, meu guarda-roupa sempre estava arrumado e eu trouxe isso daí para minha vida. Aqui, ó, eu não tenho nada quebrado na minha casa, nada faltando, não tem nada fora do lugar, tá tudo em ordem, tudo organizado. Eu sou, inclusive, bem chato com isso, sou metódico. Na empresa eu também sou assim, nas minhas coisas eu não ando com celular quebrado, computador quebrado, carro arranhado, nada disso. Eu sempre me preocupei com isso porque a forma externa que você se apresenta para as pessoas, ela diz muito sobre quem você é. Então, se o seu carro ele está sempre imundo, se as suas coisas estão sempre rasgadas, essa falta de cuidado com você,
ela mostra para outra pessoa que você não tem cuidado com nada. Se nem com o que você usa ou com você mesmo você se preocupa, imagina com as coisas de outras pessoas. E eu trabalho com os meus sócios confiando decisões financeiras a mim. Eu preciso ter um mínimo de apresentação confiável para isso. Não só meus sócios, mas como as pessoas, as empresas que eu presto consultoria, etc., ou que eu mentoro, eu preciso mostrar para as pessoas uma aparência confiável. Isso é importante. Por mais que as pessoas fiquem, não foca na aparência. Mentira, a aparência é importante. Ela chega antes da sua fala, beleza? Tranquilidade. Não se perturbar com trivialidades ou incidentes comuns ou inevitáveis. Interessante. Por quê? Isso daqui fala no estoicismo. Se eu não controlo, eu nem me preocupo. Mas bateram no meu carro. Mas você não controla, você só controla as suas ações. A partir de agora, bateram no seu carro, a ação que você vai tomar diante disso, aí sim você controla. Aí se você vai querer brigar com a pessoa, se você vai fazer um escarcéu, se você vai chorar em posição fetal, isso daí você controla. Então agora você precisa mostrar para a dificuldade que apareceu que você é maior que ela. Ela não vai te dominar, ela não vai te controlar. É fácil falar? É mais fácil falar do que fazer, mas não é impossível de ser feito. É mais fácil falar do que fazer. Porém, não é impossível de ser feito. Se eu consigo, eu tenho certeza que você também consegue. Próximo, castidade. Esse daqui é importante. Esse daqui é um ponto relevante. Usar o sexo apenas para fins de saúde e procriação, evitando excessos que prejudiquem a si mesmo ou aos outros. Hoje em dia a gente está numa internet que é viciada nisso, né? Então, os vídeos que mais bombam aqui nas redes sociais, né, seja ela qual for, são pessoas falando como vencer o vício em pornografia, como combater isso, como se livrar. Porque as pessoas elas não conseguem fazer votos de castidade. A gente vê jovens que querem viver vidas adultas sem estar pronto para isso, e aí ele fica correndo atrás disso o tempo todo. Quando eu casei com 21 anos, casei aos 21. Quando eu tinha 25, os jovens da minha idade, que 25 é uma pessoa jovem, né? Quando eu tinha 25, eu já tinha 4 anos de casado, eu já tinha saído do exército, eu já estava empreendendo, já estava crescendo profissionalmente, e eu via pessoas que só queriam saber do fim de semana, da pessoa que eles iam ficar, do contato no Tinder, do local que eles iam beber. Isso daí te faz perder muito tempo. Mas não é para fazer? É uma fase da sua juventude. Você desperdiça ou aproveita ela da melhor forma que você acha correta. Depois, você só precisa arcar com as consequências disso. Da mesma forma que casar cedo também exige algumas consequências, né? Que vão cobrar algumas consequências sua, né? No caso, cobrou minha, né? Eu precisei ter muita sabedoria, ter muito contato com a minha esposa, falar bastante, a gente se conversar bastante pra gente conseguir amadurecer, porque 21 anos é muito novo, eu concordo com você que está pensando isso, e a gente amadureceu junto, mas eu não tenho nada a falar do meu relacionamento, pelo contrário, é muito bom por sinal. 13º e último ponto, humildade, imitar Jesus e Sócrates como modelos. Então ele fala aqui sobre o maior homem que pisou na Terra. Mas Jesus não é Deus? Mas ele veio despido de glória e de poder e venceu, né, a força do pecado. Ele conseguiu resistir, passou pela Terra sem pecar. E ele fala também sobre Sócrates, um filósofo que entendia da vida, que é muito conhecido como um homem muito sábio, né? Eu li bastante coisa de Sócrates, a Bíblia eu já li pelo menos 4 vezes ela inteira. Depois que você lê várias vezes a Bíblia inteira, você começa a ler por cápsula, né? Então, assim, eu leio, né, por exemplo, o que a gente chama de profetas maiores, profetas menores, exílio do povo de Israel pela Babilônia, passagens de Jesus, viagens de Paulo. Aí você vai relendo várias vezes esses textos, mas pelo menos completa, de início ao fim eu li pelo menos 4 vezes a Bíblia. Mas o que isso daqui fala? Sede imitadores de quem merece ser imitado. Ou seja, uma pessoa que buscou conhecimento e buscou sabedoria, e aquele que todos nós buscamos imitar, seguir, seja você religioso ou não, você não pode negar que a moral e ética
difundida por Jesus Cristo é algo que é notável na sociedade há milhares de anos, por isso que está aí até hoje. Pessoal, esse é o vídeo que eu queria falar com vocês. Essas atitudes me fizeram mudar de vida muito rápido, muito rápido. Isso daí, na verdade, nem todas elas, né, mas a maioria delas me acompanhou desde o início da minha vida. E quando eu tinha 25 anos, né, ali, que eu começava a frequentar masterminds, grupos de mentoria, pessoas bem-sucedidas, eu sempre era o mais novo da minha mesa. E eu sempre falei sobre algumas atitudes. As pessoas me perguntavam, nossa, você é novo, já está aqui, já conseguiu um resultado notável? Aos 27 anos, 26, eu já participava de uma das 25 maiores empresas do mundo, pela Hotmart, né? Então, uma das 25 maiores empresas digitais do mundo, que é o maior player de processamento de pagamento digital. E as pessoas perguntavam sobre isso e eu falava que alguns princípios norteavam isso. E eu gostei muito, achei muito pertinente essa autobiografia de Benjamin Franklin, que foi de 1700, ele nasceu em 1706, se eu não me engano, e viveu até 1790. Então, há algumas centenas de anos ele viveu e ele falou sobre coisas que são aprendizados universais e básicos que você precisa aplicar na sua vida se você quiser crescer e evoluir como ser humano. Eu achei muito pertinente e quis trazer esse conhecimento aqui para vocês. Beleza, pessoal? Não esquece de deixar o like aqui embaixo no vídeo, considerar se inscrever no canal, porque esse tipo de conteúdo e muitos outros para fazer você ser um emergente, você vencer ali nesse modelo financeiro e econômico que a gente tem no nosso país, no nosso mundo, é sobre isso que eu vou falar com vocês aqui em todos os vídeos que eu publicar. Beleza? Vejo você no próximo vídeo. Até mais.